Tribuna Livre chegando, quinta-feira, 12 de junho de 2025. Estamos ao vivo pela Rádio América 107.1, Rádio Cultura AM 830 e aqui na TV Horizonte, canal 30. Gente, o programa de hoje, olha, está muito interessante. A gente vai falar de um tema que tem despertado cada vez mais interesse, curiosidade e, acima de tudo, esperança na vida de muitos pacientes. A cannabis medicinal. Durante muito tempo, a palavra cannabis foi cercada aí por tabus, preconceitos e desinformação. Mas nos últimos anos, a ciência, a medicina e principalmente as histórias de vida de milhares de pacientes têm nos mostrado que estamos diante de uma ferramenta terapêutica capaz de aliviar dores. Desculpa, gente, é o tempo. Hoje o tempo tá duro, hein? E devolver aí qualidade de vida. A cannabis medicinal já é utilizada no tratamento de diversas condições, como epilepsia, dores crônicas, ansiedade e também o Parkinson. Mas ainda há muitas dúvidas. Como funciona a prescrição? Quem pode usar? Quais os efeitos? Como garantir um tratamento seguro, responsável e acessível? Hoje, o Tribuna Livre é sobre este assunto e você pode participar. Responde a nossa enquete. Você tem preconceito com o canabidiol? Responde lá no nosso WhatsApp, que é o 994122179. Participa com a gente. Hoje também é aquele dia, né? Dia dos namorados. Para quem tá solteiro é um terror. É um terror, né? O povo tem pânico desse dia, ó. Eu vou aproveitar e mandar um abraço especial para Tatiana Almeida, eterna namorada aí do Richardson. Perguntei para o Richardson hoje assim: Ô Richardson, qual que é o bairro, né, da Tatiana, para o abraço ficar mais individualizado? E ele respondeu assim: ela mora no meu coração. Meu Deus. O amor é lindo, não é mesmo, Léo? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Olha só, fiquem ligados, porque como a Juliana disse, vai ter o Dia dos Namorados e também no programa de hoje vai servir para quebrar preconceitos e aprender mais sobre o uso da cannabis medicinal. Muitas pessoas têm sido beneficiadas com o tratamento do canabidiol, viu? Muitos aí já estão fazendo esse tratamento e tem sido positivo. Nós vamos acompanhando agora um depoimento da dona Maria Rosa de Jesus. Ela começou a fazer o uso do tratamento, fez um tratamento com o uso da cannabis medicinal. Vamos acompanhar. Sintoma da tremura das mãos e da boca. Aí as mãos tremiam, a boca tremia. Aí minha filha pegou e falou assim: vou arrumar para minha mãe. Aí marcou consulta com o doutor. Aí eu consultei com ele, falei tudo com ele. Aí ele passou para mim. Não tive receio quando eu comecei a tomar. Eu não estava segurando a xícara direito, tomando café direito, tomando água. Daí uns 2 meses, começou a fazer efeito, que eu durmo soneira depois que eu peguei tomar ele. É minha apetite, eu não estava comendo direito, eu tenho exposição, eu faço meu serviço tudo, lavo os terreiros, arrumo essa casa, lavo lá fora, no passeio. As mãos já não tremiam mais, a boca não tremeu mais. Os outros falam assim: mas você é doida tomar esse óleo? Eu falei: não sou doida não, me curou, tudo para mim foi bom. Eu não vou parar de tomar. Essa é uma das histórias, né, gente? Quem faz o tratamento aí com o canabidiol, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. Mandar um abraço aqui, pessoal que já está participando do nosso WhatsApp. Abração pro meu querido Jorge Pereira, pro Antônio Marcondes também. Participa com a gente, 994122179, manda sua mensagem, seu abraço. Tribuna Livre também é seu, tá? Olha, uma tragédia aérea abalou a Índia nessa quinta-feira. Um avião da companhia Air India, com 242 pessoas a bordo, caiu poucos segundos após a decolagem em uma área residencial próxima ao aeroporto de Ahmedabad, no oeste do país. Imagens que circulam nas redes sociais mostram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo ao céu. A aeronave, um Boeing 787-8 da Dreamliner, seguia para Londres, no Reino Unido.
Segundo autoridades indianas, não há sobreviventes. A polícia local confirmou que mais de 100 corpos já foram levados a hospitais da região. Entre os passageiros estavam 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e um canadense. O ex-ministro indiano também estava a bordo. O avião caiu sobre um alojamento de médicos, o que pode ter aumentado o número de vítimas. As equipes de resgate seguem no local. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, classificou o acidente como uma tragédia devastadora. O rei Charles III também se pronunciou, demonstrando solidariedade às vítimas. A causa do acidente ainda está sendo investigada. Léo, tragédia de avião sempre deixa a gente com o coração partido, né? E ultimamente está tendo muitas tragédias, viu, Eu não sei se a relacionadas gente na pode área dizer da que é aviação. muitas, mas assim, como tudo hoje no mundo é muito noticiado também, a gente tem acesso a muita informação, vai linkando uma coisa com a outra, né? E a gente fica com a sensação de que são mais acidentes. A gente precisaria de levantar uma estatística. Nós vamos prometer aqui que nós vamos trazer nas próximas semanas, mas de fato que aqui no Brasil também, principalmente aviões de pequeno porte. Tivemos bastante, né? Bastante. E ainda falando sobre a aviação, gente, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, teve suas operações interrompidas, viu? Por drones que estavam voando lá ontem à noite, tá bom? Foram 46 minutos na noite de ontem, devido à presença de drones nas proximidades da pista. A Polícia Federal informou que traficantes usaram os drones para monitorar a movimentação policial, enquanto tentavam transportar 165 quilos de cocaína para dentro do terminal. Olha a ousadia. A droga foi apreendida, mas os suspeitos conseguiram fugir. Ao todo, 6 voos foram cancelados e 35 sofreram atrasos ou alterações. A empresa que administra o aeroporto alertou que o uso de drones próximos ao aeroporto representa risco à aviação e à segurança das pessoas. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso e as operações já foram normalizadas, Juliana. Tecnologia A também serviço do serve mal. para isso, é serviço do mal, né? O presidente Lula está na cidade de Mariana para participar de um evento que celebra os avanços do novo acordo do Rio Doce, firmado após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015. A cerimônia acontece na Praça da Sé e deve contar com o anúncio de novos investimentos em obras e políticas públicas, mesmo sem a adesão formal do município ao acordo. Entre as medidas previstas está a possível construção de um hospital universitário vinculado à Universidade Federal de Ouro Preto. A visita de Lula é acompanhada por perto dos movimentos sociais, como o MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, e o MST, que destacam a importância da presença do presidente no território atingido. Esta é a 4ª visita de Lula a Minas Gerais em 2025. Daqui a pouco no Rede Notícia você confere mais detalhes da vinda do presidente a Minas Gerais. Gente, Minas Gerais registrou aumento no número de mortes em ocorrências de ações policiais. Quem chega agora com as informações é a Gabriela Salles. A cada 2 dias de 2024, uma pessoa morreu vítima de violência cometida por um agente de segurança pública de Minas Gerais. Os dados, que fazem parte do Mapa da Segurança Pública de 2025, foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o levantamento, Minas registrou 199 mortes cometidas por policiais no ano passado, contra 139 em 2023. O dado aponta ainda que a grande maioria das vítimas são homens. Minas Gerais está na contramão do índice nacional, que registrou queda nas mortes cometidas pelos agentes de segurança pública no país. Outro dado preocupante trazido pelo estudo é com a relação ao aumento das mortes violentas de profissionais de segurança pública em Minas Gerais, que apresentou um aumento de 33%. Repórter Gabriela Salles. Obrigado, Gabriela. Gente, antes da gente ir para o intervalo, só dizer aqui que está tendo uma manifestação hoje de enfermeiros e técnicos de enfermagens do Hospital da Baleia,
tá bom? Eles estão reivindicando aí atrasos de salário e tantas outras coisas. O repórter Giovanni Rodrigues está lá e vai vir mais tarde no Rede Notícia com informações completas sobre toda essa manifestação que foi na manhã de hoje lá no Hospital da Baleia, no bairro Saudade, em Belo Horizonte, tá bom? Tribuna Livre vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Fique aí! Estamos de volta com Tribuna Livre, quinta-feira, 12 de junho de 2025. Ó, daqui a pouco a gente vai falar sobre o uso e os entraves da cannabis medicinal aqui no Brasil. Lembrando que você pode participar no nosso WhatsApp 994122179. Responde aí a nossa pergunta. Você tem preconceito com o canabidiol? A gente já tem algumas interações aqui, vamos ver? Ó, o Marcelo de Matos, querido, lá do Céu Azul, está dizendo: ô, Juliana, bom dia. Bom dia, gente do bem. Eu faço uso do canabidiol para distúrbios do sono. É, Marcelo, meu tio também faz uso do canabidiol. Foi a única coisa que melhorou a questão dele do sono. Ele tinha um sono agitado, né? Gritava à noite, nada resolvia o problema dele. E ele começou com o canabidiol, melhorou bastante, né? E a gente também tem mais um depoimento, né, Léo? Isso, nós temos o depoimento da Jamile. Ela é mãe de 3 filhos e eles são portadores de uma síndrome. Ela explica pra gente direitinho como que são as coisas na casa dela. Preste muita atenção. Eu me chamo Jamile, eu sou operadora do direito, eu tenho 41 anos, sou casada, mãe de 3 filhos sindrômicos. Alan Erdan Dundley é o nome da síndrome, uma menina de 7 anos de idade, assintomática, e 2 meninos com uma condição progressiva, cruel dessa síndrome. Foi em meados de 2014, na TV aberta, num programa de televisão, vimos uma reportagem falando sobre a cannabis e falava que a cannabis estava salvando a vida de muitos e dando qualidade de vida para elas. Eu tive muito medo por não ter um apoio profissional, nem do psiquiatra, nem do neurologista infantil, tampouco do pediatra. Não encontramos apoio dos familiares, dos amigos mais próximos. A Ama-me, eu já tinha ouvido falar da associação, muitos anos. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu entrei em contato. Aí, a partir do momento que o Samuel começou a utilizar o óleo medicinal, a nossa vida mudou completamente. Porque o Samuel não sorria mais. E a característica do Samuel principal era o sorriso. Então, a gente olhava para ele, ele estava sorrindo. Por que de repente ele não sorria mais? E com o óleo, aquele sorriso espontâneo dele voltou. As medicações farmacológicas diminuíram, porque o óleo CBD conversou muito bem. Meu sorriso voltou junto com o dele. Não tinha como não voltar. A Ama-me veio como um abraço acolhedor e nos proporcionou simplesmente dizer: olha, vocês vão voltar de novo a ser a família que vocês eram. O certo é a gente ter um equilíbrio na vida, não vão ficar só triste não, vão ficar felizes também. Vem cá que a gente vai acolher vocês, vamos proporcionar de volta essa qualidade de vida tão boa que a gente precisa ter para que a gente não só sobreviva, mas que a gente também viva. E é isso que meu filho está fazendo hoje, viver. A Jamile falou aí sobre a Ama-me, gente. Daqui a pouco a gente vai conversar com eles aqui. A Ama-me, que é a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. Então sai daí não, que esse papo vai ser muito interessante. Olha, falta uma semana para a torcida de Deus. Você já garantiu a sua presença? Esta é uma das mais queridas e expressivas festas da Arquidiocese de Belo Horizonte. Neste ano, o evento celebra 50 anos de idealização e será vivenciado por milhares de fiéis no dia 19 de junho, solenidade de Corpus Christi. A programação inclui momentos de espiritualidade, catequese, apresentações musicais e celebração da Eucaristia. O ingresso é gratuito e pode ser adquirido na secretaria da sua paróquia. Você também já adquiriu o seu kit torcedor? Ó que maravilha que Léo vai mostrar o kit, ó. Ele é uma mochilinha
Mochila, sacola, do jeito sacola que vocês dá para quiserem. você usar olha depois, só que passear legal, por ó. aí, né? E também tem o que tem aí dentro, Leonardo? Vamos mostrar aí. Vamos ver aqui, ó. Atenção. Esse kit é meu, ninguém põe a mão nele. Temos uma camisa. Olha que linda a camisa, gente. Camisa da Torcida de Deus, 50 anos, lá no Arquidiocese, aqui Mineirão. atrás, são 50 anos. Maravilha. Vocês sabem como é que começaram a Torcida de Deus? Você sabe, Juliana? Foi os Jogos de Munique, os Jogos Olímpicos de Munique. E aí eles tiveram a ideia, aí, ó. Vem uma faixa. A faixa, gente, são várias cores, viu? De acordo também com cada região episcopal, tá? Olha só que legal. Torcendo bonito. com Cristo. Torcendo com Cristo. E tem um terço, ó, para você rezar. Ai, que lindo. Olha que legal. Para você rezar, isso aqui já de Belo Horizonte. Aí, ó, Torcida de Deus, né? Para você rezar, ler a Bíblia também. Tudo Maravilha. Olha, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e todos os bispos auxiliares da Arquidiocese de Belo Horizonte vão estar lá na Torcida de Deus. A gente programou também uma programação especial para você. Você vai acompanhando aqui ao longo da nossa programação, aqui dos programas também da Rádio América, da TV Horizonte. A gente vai falar muito sobre esse assunto. E você pode garantir o seu kit para essa torcida ainda mais especial. Todos os detalhes você encontra lá no endereço arquidiocesebh.org.br/torcida de Deus. Tá certo, gente? Olha só, a repórter Gabriela Salles está de volta, porque agora vai falar sobre o Dia dos Namorados. A data promete movimentar restaurantes de Belo Horizonte. 5 em cada 10 consumidores vão comemorar o Dia dos Namorados em restaurantes de Belo Horizonte. Segundo pesquisa realizada pela CDL-BH, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, 53,4% dos namorados pretendem ir a um restaurante para comemorar a data. Os demais entrevistados que pretendem realizar algo especial na data, a escolha será almoço em casa, viagem, passeio e sair com amigos. A pesquisa mostra também que 93% dos entrevistados vão desembolsar cerca de R$ 300 nas comemorações. Um outro dado da pesquisa da CDL é que 54% dos casais devem comprar apenas um presente com valor máximo de R$ 185. As roupas lideram a lista de maior procura, seguida de acessórios, cosméticos, calçados, guloseimas e flores. Ainda de acordo com a CDL-BH, a expectativa é de um crescimento de 0,45% no faturamento do comércio na capital em relação ao ano passado. Repórter Gabriela Salles. Ah, maravilha. Ô, Léo, você já fez hoje alguma declaração especial para o seu namorado? Claro, eu começo cedo. O dia para mim começa cedo. Já fiz e já tem muitas coisas programadas para hoje. Maravilha, eu não vou gente. falar aqui agora. Mas hoje é aquele dia que inflaciona tudo também, né? Tava falando aqui agora. Que é o Dia dos Namorados. O que custava 100 vai para 300, né? E por aí vai. Restaurante caríssimo. Hoje é o dia. Ó, eu acho que tem manifestação aqui também de ouvinte Dia dos Namorados. Vamos ver, gente. Ó, o Wilson Martins aproveitando aqui, ó. Bom dia ao meu amor, Elaine. Você é tudo pra mim. Ô, Wilson, abraço pra você, viu? Abraço pra Elaine também. Abraço pra todo mundo aí que tem companhia, namorado, né? Gente que é casada também. Agora, se você também não tem namorado, gente, né? Tá como eu aí, solteira na vida. Esquenta a cabeça também não, tá? A gente também tem que gostar muito da gente, preservar o amor próprio, não se abalar com essas datas não, tá tudo certo. Sozinho ou acompanhado, tá tudo bem, tá? Ó, a gente vai agora para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar sobre esse assunto super interessante, canabidiol, cannabis medicinal, vamos explicar para você, entender os entraves aqui no Brasil, porque ainda tem muita burocracia, muita gente precisando desse medicamento e que não conhece, né, e não consegue também. A gente vai para um rápido intervalo, Tribuna volta já. De volta com Tribuna Livre, quinta-feira, 12 de junho de 2025. Gente, estamos recebendo aqui no estúdio o diretor científico da AMAME, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, Dr. Leandro Ramires. Doutor, muito obrigada pela presença aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Tribuna Livre. Muito obrigada.
E recebemos também a consultora de imagem paciente que usa a cannabis, que é a cannabis medicinal, que é a Lívia Barbosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia. gente. Ó, o desafio hoje é grande, né? Porque é um assunto, assim, super vasto, né? As pessoas têm muita curiosidade, mas também é um grande tabu. Doutor, queria primeiro que o senhor explicasse pra gente, né? A diferença de cannabis medicinal do canabidiol, o que é uma coisa e o que é outra. Olha, a sua pergunta é muito interessante, a gente precisa esclarecer para a nossa sociedade, né? A planta da cannabis é uma espécie que tem uma variedade enorme e essa planta produz medicamentos mais variados possíveis. Tanto medicamentos feitos artesanalmente por povos originários, quanto medicamentos beneficiados pela indústria farmacêutica, não é? O interessante é que ela não trata especificamente doenças determinadas como Alzheimer, epilepsia, ansiedade e Parkinson. A cannabis ela vai envolver um sistema que a gente tem, que é um sistema que controla as nossas reações, tanto neurológicas quanto imunológicas. Então é por isso que o mesmo óleo serve para várias doenças diferentes. E as doses também fogem um pouquinho do paradigma igual para todo mundo. A dose tem que ser personalizada, porque cada pessoa tem um sistema que si próprio controla. Deu para você entender? Sim. Então, quando a gente fala de canabidiol, canabidiol é um dos subgrupos de medicamentos produzidos pela cannabis. Mas esse sistema, que se chama sistema endocannabinoide, que existe na biologia há mais de 600 milhões de anos, mas só foi descoberto no final dos anos 90, mostra que cada indivíduo tem o seu. E por isso que precisa de uma coisa personalizada, diferente da história do antidepressivo, mesma dose para todas as pessoas, independente da depressão ou das qualidades físicas que essa pessoa tem. Olívia, qual que é o seu diagnóstico e como que era antes de você fazer esse tratamento com a cannabis medicinal? Bom, eu sou diagnosticada com ansiedade e depressão desde os 15 anos. E eu ficava sob controle de medicamentos alopáticos, né? Então, eu tomava o meu antidepressivo pela manhã e tomava o medicamento para dormir. E eu procurei o Dr. Leandro exatamente porque a medicação para dormir, ela me deixava completamente assim, fora de si quando eu acordava. Aquele rebote, né? Isso, então eu tinha essa dificuldade de acordar. Então, tem um ano que eu estou em tratamento com o THC, com as gotinhas. Eu faço uso de 12 gotinhas diárias ao longo do dia. Tenho o laudo, a receita, ando com eles enquanto eu estou com o meu frasquinho, né? E hoje eu durmo uma noite inteira. Eu voltei a sonhar, que é uma coisa que o remédio alopático, ele não deixava, né? Assim, ele te dá... ele me apagava e pronto. E agora eu voltei a sonhar, eu voltei a acordar e não deixar aquele cansaço que o medicamento me deixava. E você faz uso há quanto tempo? Tem um ano. E como que foi esse processo para você tomar essa decisão de ir para esse lado da medicina? Então, eu já queria deixar, né, o medicamento por conta dos efeitos e conversei assim com os meus pais, porque eu também, além de consultora de imagem, eu trabalho na AMAME, eu estou ali na parte de acolhimento. E você vê a vida das pessoas mudarem, assim, o paciente e aí, consequentemente, quem está ao redor desse paciente. Então, eu falei assim, bom, eu quero isso para mim, né? E eu tenho essa oportunidade tão perto. Então, eu tomei a decisão pelo óleo e tem sido, assim, muito melhor, gente. Assim, a gente está falando me ama. Então, vamos explicar, né, doutora? A AMAME, que é a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, que tem aqui também a referência em Minas Gerais. Vamos explicar o que é a AMAME, porque as associações, elas entram nessa, né, vamos dizer assim, nessa facilitação do óleo, que ainda é muito burocrático aqui no Brasil, né? Porque as pessoas precisam entender, você vê que no próprio caso da Lívia, né, ela recuperou o sono, recuperou o sonhar. O que é isso? Quando você toma um remédio para dormir, ele vai puxar você da tomada. Não, cannabis não faz ninguém dormir. Cannabis faz as pessoas adormecerem fisiologicamente. Cannabis pode fazer as pessoas reagirem imunologicamente de acordo e não de maneira exagerada, como numa psoríase, numa artrite reumatoide, numa retocolite ulcerativa. Então, é um favorecimento da natureza.
Eu sou cirurgião de câncer, eu nunca podia imaginar que eu ia atender pessoas como o meu filho, que começou isso há 10 anos atrás, por isso tem a história da associação, né? Praticamente 11 anos atrás, a história do meu filho e de outras crianças e de outras famílias se duplicou no Brasil, essas famílias se uniram e, como o acesso era difícil, constituíram uma associação de pacientes. E essa associação foi trazendo benefícios e cresce de uma maneira absolutamente tranquila. Eu não sou geriatra, mas a minha mediana de atendimento hoje é 64 anos, ou seja, metade dos meus pacientes tem mais de 64 anos. Acima de 90 anos, eu controlo hoje 113 pessoas. Eu nunca imaginei em ser geriatra. Agora, tem que deixar claro para a nossa audiência e para a sociedade que não é uma transformação de um Alzheimer, mas é uma facilitação da vida, uma tranquilização das pessoas agitadas, da quem está agressivo, diminui a agressividade, favorece o apetite, qualifica o sono. E isso ajuda muito no cuidado. A gente tem que pensar que um idoso está sendo cuidado por alguém que também precisa de cuidado. Do mesmo modo, uma criança autista, epilética, que está sem controle. Entende? Então, essas doenças neurodegenerativas, incapacitantes, os resultados são os melhores possíveis. A própria paciente passa a aceitar melhor a sua condição física. Com isso, recupera a autoimagem, tira aquela depressão, aquela angústia, e a vida das famílias naturalmente caminha para uma coisa mais próxima do natural possível. Então, a associação de pacientes é exatamente para isso, sabe, querida? Para proporcionar um acesso que é um pouco diferente do que a gente tem na farmácia e um pouco diferente daquilo que a gente tem importado. Porque o remédio da farmácia ele não é personalizável. Como eu te disse, cada condição de saúde vai determinar uma quantidade do uso e eu tenho pessoas com os mesmos diagnósticos que usam doses diferentes de plantas diferentes. Então isso precisa de um ajuste e não daquela medicina tradicional que é não dorme, Zolpidem 5 miligramas para o idoso, para o jovem, para a mulher, para o homem, para o negro, para o obeso, entende? Então, permite uma desmedicalização excessiva, reduz o uso de anticonvulsivantes, reduz o uso de antidepressivos, né? Então, traz com isso uma condição da natureza reagir. Doutor, e a situação hoje no Brasil? Vamos explicar para as pessoas como é que está. A situação hoje no Brasil já andou muito, mas a gente tem que deixar claro para a nossa sociedade que a gente ainda precisa de uma regulamentação que seja de fato eficaz. Estamos muito esperançosos, depois de tantos anos de luta, que agora o governo, o Poder Executivo, pressionado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem um prazo a cumprir e é a primeira vez que a Advocacia Geral da União manifestou a decisão de regulamentar, inclusive, o trabalho que as associações de pacientes fazem em Brasil afora, de uma maneira legítima, produzindo artigos científicos em revistas respeitadas internacionalmente. As associações hoje, elas, além de fornecer o óleo, elas oferecem aquilo que o paciente precisa. Porque você não adianta você melhorar o comportamento de um autista se você não oferecer para ele uma nutrição melhor. Não adianta você melhorar o comportamento de um Alzheimer se não tem ninguém para nem jogar uma paciência com ele. Então as associações, além do óleo, ela oferece essa assistência que complementa a ação do óleo. E não é uma assistência que muitas vezes ultrapassa a questão medicinal. Uma mãe que cuida de um filho solo e que não recebe uma pensão e que não tem nenhum LOAS. Então a associação que é voltada ao benefício dessa família e do paciente faz esse trabalho, que é um trabalho muito digno, maravilhoso, reproduzido Brasil afora, que a farmácia não faz, que a indústria não faz. Eu não estou aqui dizendo que tem que regulamentar ou limitar. Eu acho que existem várias opções. A gente tem que entender que isso gera emprego, a gente tem que entender que isso traz imposto para a nossa sociedade e a gente tem que entender que uma coisa é o uso fora do medicinal, outra coisa é o uso dentro do medicinal. A planta é a mesma, estamos falando de maconha, de cannabis. A gente precisa entender que até no uso não medicinal, as crises de dependência e os transtornos abusivos são muito piores do que o álcool. Mas a gente tem um preconceito que a gente precisa mudar. Porque no cannabis, no passado, teve muita repressão por questões sociais, ideológicas e políticas. Mas aqui a gente está falando do paciente, do sofredor e da sua família. Então a Associação de Pacientes representa isso. A união da sociedade civil organizada dentro de um espírito absolutamente cristão,
de fazer o bem para o próximo, porque é isso que a gente faz, sabe? Então a gente espera que com essa regulamentação, esse acesso possa ser ampliado para muito mais gente que precisa. Olívia, você acredita, você está lá na AMA-me também, como você faz uso do remédio, você passou por preconceitos e vê pessoas que passam por isso? Queria até perguntar para o doutor também, que além de o doutor também de receitar, de prescrever, também tem que atuar nas pessoas para tirar esse preconceito, né? Como que foi no caso de vocês dois? É um quebra, assim, de paradigma. Então, assim, eu vejo muito isso lá no setor de acolhimento também. Tem pessoas que falam, eu não quero que saibam que eu uso, que minha filha usa. E na minha casa, na minha família, quando eu troquei, fui fazendo a modificação e tal do medicamento, eu falei e falo para todo mundo, eu uso maconha, eu uso. E aí as pessoas ficam, ei, como é que é? Eu acho que é voltar esse olhar também para a curiosidade das pessoas. E no setor de acolhimento, por exemplo, também a gente consegue dar esse apoio, sabe? Conversar, ouvir da onde está vindo esse preconceito. Mas você faz essa provocação, depois você esclarece, né? Depois eu esclareço tudo direitinho, as pessoas ficam curiosas e ficam. Isso é muito importante, eu falo aqui para a sua audiência, olhando para a sua câmera. Eu sou um pai que tem muito orgulho de ter um filho maconheiro. Se você está assustado com a minha frase, imagine se meu filho não fosse maconheiro. Eu estou querendo te convencer mesmo, porque antes dele ser maconheiro, ele teve 48 internações hospitalares, 14 delas em CTI, e até a unção dos enfermos ele recebeu. Mas a natureza proporcionou o encontro do meu filho com uma planta que salvou a vida dele, por que eu não posso ter orgulho dele ser maconheiro? Então a gente tem que entender isso. Tem um lado positivo da cannabis que as pessoas não valorizam. E até o lado que é dito como negativo e prejudicial trouxe muito prejuízo para a nossa sociedade. Por quê? Afeta o rico? Afeta o traficante? Afeta quem faz um uso ilegal em larga escala? Não, minha querida. Afeta as pessoas que são desassistidas pelo Estado, as pessoas da periferia, as pessoas negras que são presas por estar usando 3 baseados. Mas uma pessoa que bebe cachaça e bate o carro na rua não é nem preso. Agora, na legislação brasileira, está se exigindo o teste de dopagem antes de tirar a carteira. Existe algum teste de dopagem que previne o uso de álcool nos últimos 30 dias? Não. E o acidente acontece por causa do uso de álcool. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que existe um número de sofredores crescentes. A quantidade de autismo e a incidência e a epidemiologia estão mostrando que isso está aumentando. Todo mundo está vendo isso. Os idosos estão vivendo mais. Vivendo mais significa qualidade de vida? Não, pelo contrário. A expectativa de vida tem aumentado no Brasil e no mundo inteiro, mas a qualidade de vida não acompanha. Doutor Leandro, a gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente vai continuar com esse assunto aqui, gente. É um assunto polêmico, mas necessário a gente fazer esse debate, né? E principalmente, assim, deixando claro, né, doutor, que as opiniões aqui são livres, mas, assim, a gente também não está nesse programa aqui não para fazer apologia a nenhum tipo de droga, né? Porque a gente também tem que entender que a gente tem uma legislação no país e que a gente segue as leis, né? Mesmo a gente entendendo que existem mudanças importantes para serem feitas, né? A gente não está aqui para poder fazer esse tipo de analogia, mas, assim, importante a gente discutir esse assunto, principalmente nessa vertente medicinal do que a gente está se propondo a fazer aqui hoje. Então, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos já. De volta com o nosso Tribuna Livre, quinta-feira, 12 de junho de 2025. Gente, seguimos falando aqui sobre a cannabis medicinal. Aqui no estúdio seguimos com o diretor científico da AMA-me, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, doutor Leandro Ramires.
E agora também falamos com o psicólogo Anderson Matos, que também é gerente de processos da AME. Muito bom dia também, viu, doutor? Muito obrigado pela presença. Uma alegria estar com vocês. Ô, doutor Leandro, no bloco anterior, o senhor falou um pouquinho do seu filho. Queria que o senhor contasse a história dele aqui pra gente, só para todo mundo entender tudo direitinho. O Benício é portador de uma doença genética que se chama síndrome de Dravet, que é uma doença neurodegenerativa, que na gravidade que o Benício tem, não existem pacientes adultos. Eles têm um alto índice de mortalidade, mais de 85% dos Dravet grave falecem antes de completar 5 anos de idade. Então, até os 5 anos, o Benício, meu filho, tinha 48 internações hospitalares, 14 delas de CTI, usava 25 comprimidos por dia e convulsionava de 20 a 30 vezes. Hoje o Benício é um rapaz de 17 anos, mas ele usa fraldas, mas ele não fala. Ele é 100% dependente, mas ele é alegre, ele brinca. Então uma criança de 6 meses é mais evoluída do que ele. Então o Benício tem a oportunidade hoje de tomar nenhum remédio alopático, ele toma um óleo da planta da cannabis que eu consegui junto à justiça um salvo-conduto para produzir o remédio dele. Então a associação que tem um trabalho coletivo é completamente diferente do trabalho que eu faço com o meu filho. Mas o trabalho que eu faço com o meu filho serve de referência. Então a gente leva as flores da planta da cannabis produzidas na minha casa para o laboratório da associação, e o laboratório da associação, de maneira individualizada, personalizada, produz o remédio do meu filho. Entende? Então esse é um trabalho que a associação faz. Então quando eu disse que eu tenho orgulho de ser um filho maconheiro, é para a nossa audiência entender que ele faz o uso de 3 a 4 vezes ao dia, 15 gotinhas em cada vez dessa, e se por um acaso esquecer, se por um acaso ele não tomar, ele entra em status epiléticos e precisa de uma internação em CTI, na maioria absoluta das vezes. Então, a cannabis garante a vida do meu filho. É por isso que eu tenho orgulho de dizer que ele faz o uso medicinal da maconha. Muito bem. A gente tem interação aqui no nosso telão, 9941-2179. A nossa querida Valda Natalina está falando, bom dia. Esse tratamento deixa dependência em quem usa ou a substância é separada, modificada para uso medicinal? Eu vejo muita gente com Alzheimer que talvez estaria com uma qualidade de vida melhor se fizesse uso desse óleo. E aí? Sem dúvida é o que eu disse para você. Eu não queria ser um geriatra. As pessoas me procuram por causa de resultados que acontecem em outras pessoas. Em relação à dependência, também é muito interessante a gente falar sobre isso, né? Existem 2 tipos de dependência, que é uma dependência química e uma dependência psíquica. Olha, durante o uso medicinal, é impossível um paciente atingir a dependência física ou a dependência psíquica. Por quê? Porque a dose está muito longe de uma dose que vai provocar essa dependência, entende? E mesmo que isso possa acontecer, em alguns pacientes num estágio terminal, por exemplo, a gente não vai discutir, porque ele já está dependente de morfina, já está dependente de outras drogas. Então, para a maioria absoluta das pessoas, é absolutamente seguro, causa um impacto clínico menor do que gotinhas de clonazepam, que é o Rivotril. Ô, doutor Anderson, o estigma da maconha ainda chega no consultório do senhor e é um problema? Sim, bom dia à nossa audiência, bom dia a vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando da vivência que a gente experimenta na Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal e da vivência que a utilização da maconha oferece do ponto de vista da clínica, né? Do ponto de vista terapêutico, medicinal, terapêutico e clínico. O tabu, ele existe, né, até de simplesmente chamar a planta pelo nome popular, maconha, ou explicar para a audiência que cannabis é o nome científico da planta maconha, que é absolutamente a mesma coisa, produz algum tipo de embaraço. É necessário se aproximar desses estigmas, porque esse tipo de embaraço faz com que pessoas se sintam constrangidas ou em dúvida, reticentes em relação ao uso de um fármaco, de um fitoterápico, que tem, como vocês puderam ouvir aqui, entregado resultados super interessantes para aquelas pessoas que têm um diagnóstico, né, que têm uma recomendação para tal. Um pequeno adendo rapidamente, assim,
É tão importante fazer essa discriminação de uma coisa né? Deixar claro para as pessoas o que é o que e retocar na questão do preconceito, que, por exemplo, como psicólogo, eu participo no Conselho Regional de Psicologia, eu sou conselheiro ainda nessa gestão, né? Estamos finalizando uma gestão, e o Conselho Regional de Psicologia tem uma comissão de orientação em psicologia em cannabis terapêutica, exatamente para qualificar o profissional da psicologia no sentido de deixá-lo ética e tecnicamente guiado para uma boa abordagem, uma abordagem eficiente e eficaz numa equipe multidisciplinar e no suporte ao paciente. Ô, doutor Anderson, infelizmente a gente está caminhando para o final desse programa, acho que um programa muito informativo para todo mundo. Queria que vocês explicassem, assim, qual que é a porta de entrada para as pessoas, então, conseguirem fazer o uso da cannabis medicinal? Sim. A cannabis no Brasil, ela a necessidade de que se expanda o aspecto legal dela para o acesso às populações de uma maneira universal, igualitária e acessível, né? Hoje, para você acessar produtos de cannabis, você precisa de um médico prescritor que vai fazer uma avaliação do caso, né, um diagnóstico do caso e estabelecer qual seria a propedêutica ali, o que utilizar, qual produto de cannabis utilizar. No Brasil, hoje se acessa produtos importados, que habitualmente têm um preço mais elevado, nas farmácias brasileiras também com um preço que para muitas pessoas é inacessível. E temos esse ambiente das associações, que é o que a gente está buscando demonstrar aqui para a população, que oferece produtos com rigoroso controle de boas práticas farmacêuticas e de manipulação, produtos adequados, produtos dirigidos, produtos full spectrum, defendendo uma produção nacional, que isso é super importante nesse debate. O tempo não permite aqui tocar, mas certamente seria oportuno que a Casa trouxesse um debate sobre a questão da regulamentação do Brasil, o momento legal em que estamos, quais são as entidades e agências públicas que precisam de ser induzidas ou tocadas no sentido de fazer a sua parte naquilo que toca às normas e competências de cada ente público desse. Bom, infelizmente, nós tínhamos ainda muito o que conversar, mas doutor Leandro, só pedir, né, para o doutor Leandro falar para a gente, então, a AMAME, como é que as pessoas acham? A AMAME tem os endereços aí na rede social, amame.org.br, lá tem um compêndio enorme de informações, né? Mas o que eu aconselho é procurar o médico de confiança mesmo, e a AMAME está de braços abertos a receber esses pacientes, né? Não só de Belo Horizonte, como do estado de Minas Gerais. Importante dizer que essa associação, além de atender, como eu te disse, também participa de uma comissão na Assembleia Legislativa para ajudar a regulamentar isso no estado, né? Então é uma ação muito interessante e o acesso é via AMAME, que pode indicar no Brasil inteiro um médico que pode atender uma pessoa em outro estado, entende? Então a gente tem lá uma lista que ajuda as pessoas. Agradecendo então doutor Leandro Ramires, diretor médico científico da AMAME, que é a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, e também o Anderson Matos, que é psicólogo, também gerente de processos da AMAME. O Tribuna Livre chega ao fim. Você pode nos seguir no Instagram, que é Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e Rede Catedral. Você pode conferir este programa lá também no nosso YouTube, que é youtube.com/TV Horizonte. Passa lá também no nosso site, americabh.com.br e tvhorizonte.com.br. Vem aí o Rede Notícia com André Santos e Adriana Ferreira com mais detalhes sobre a vinda do presidente Lula a Minas Gerais para anunciar acordos em Mariana e Contagem. Lula vai estar em Contagem daqui a pouquinho. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.